Saudações a todos, aqui quem fala é o Carlos Alencar. Neste vídeo, tentarei responder a pergunta: o católico é obrigado a apoiar o moderno Estado de Israel? Recentemente, Israel e o grupo terrorista islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, travaram um violento conflito que deixou centenas de mortos e que foi encerrado por agora com a assinatura de um cessar-fogo intermediado pelo Egito. Como geralmente ocorre nestas situações, as redes sociais foram inundadas por manifestações a respeito do conflito, muitas delas dando a entender que Israel possui um direito divino de ocupação daquelas terras e que por isso o cristão seria moralmente obrigado diante de Deus a apoiar as ações de Israel, que estaria apenas tomando posse de uma terra que lhes é garantida biblicamente. Mas será que, do ponto de vista da teologia católica, as coisas realmente são assim? Quando vemos um cristão abordando o direito do moderno Estado de Israel a ocupar a faixa de Gaza e a manter ali um Estado soberano, é comum que ele o faça argumentando que, como a Bíblia prevê a posse daquela terra para Israel, não há nada que possa ser feito, a não ser aceitar a vontade de Deus neste aspecto. Ao acreditar que Deus é quem legitima a posse daquela terra pelo Estado de Israel, o cristão se sente muitas vezes obrigado a apoiar a existência daquela nação, acreditando que não há outro caminho, sob pena de pecado. Entretanto, à luz da doutrina católica, a mensagem que as Escrituras passam a esse respeito é muito diferente. Em primeiro lugar, é verdade que Deus prometeu a terra de Canaã à descendência de Abraão, o que está documentado no livro do Gênesis. Entretanto, para os cristãos, é importante ressaltar que a descendência de Abraão não está limitada apenas ao aspecto do sangue. Na verdade, depois da vinda de Cristo, como disse São Paulo, e como desenvolverei posteriormente, já não existe judeu nem grego, e o critério para ser chamado filho de Abraão é crer na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando Moisés compareceu diante do faraó do Egito para pedir que este deixasse os hebreus partirem daquele país, não foi simplesmente com o objetivo de constituírem uma nação qualquer, igual a todas as outras que já existiam. Desde a primeira audiência com o faraó, Moisés deixa claro que Israel deve partir do Egito para cultuar a Deus no deserto. Israel, desde o início, desde a fé de Abraão, é o povo que Deus quis separar entre todos os outros povos, mas não foi por mero capricho, e sim para que ele cultuasse. Israel possui a missão especial de fazer com que o nome de Deus seja conhecido por todas as nações da terra. As demais nações, ao olhar Israel e vislumbrarem a sua sabedoria e a sua conduta moral elevada, deveriam como que se sentirem coagidas a também crerem no Deus de Israel. É diante dessa condição que devem ser interpretadas as promessas que Deus fez àquele povo, inclusive quanto à posse da terra. Isso fica mais claro quando, na celebração da Aliança do Sinai, Deus condiciona expressamente os benefícios à observância dos mandamentos. Assim está escrito no livro do Êxodo: agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Portanto, a aliança, com seus benefícios, está condicionada à fidelidade de Israel ao Senhor. Quando Israel não se mantém fiel, Deus retira os benefícios da aliança, permitindo inclusive que Israel sofra o exílio da Babilônia e várias ocupações por potências estrangeiras. É importante ressaltar inclusive que à época da vinda de Cristo, Israel, embora se encontre na Palestina, não é soberano daquelas terras, mas se encontra sob o domínio dos romanos. Os livros dos profetas são especialmente preciosos para compreendermos essa questão. Os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías descrevem uma longa queixa de Deus contra Israel, que falhou em cumprir os mandamentos e por isso será devastada pelos povos estrangeiros. Avançando para o Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus possui passagens importantes para elucidar a questão que estamos buscando responder. No capítulo 21, Jesus retoma uma imagem contida na profecia de Isaías, a da vinha do Senhor, que é a casa de Israel, contando para os judeus a seguinte parábola, acrescida da explicação que o próprio Jesus tira a partir dela.
A parábola diz assim: havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca listes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos atirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá frutos. Mateus 21, versículos de 33 a 43. Vemos, portanto, que nosso Senhor faz um alerta aos judeus: se não reconhecerem o Cristo enviado por Deus, o reino, a vinha, será retirada e entregue a outro povo, que produza e entregue os frutos no tempo devido. Esse outro povo é a Igreja, a descendência espiritual de Abraão, o novo Israel, que substitui o antigo. Desta Igreja devem fazer parte membros de todos os povos, inclusive, em primeiro lugar, os judeus, que reconheceram a Cristo como Messias de Deus. Esta nova herança espiritual nós a vemos testemunhada pelo próprio São Paulo, judeu de sangue, quando no fim do capítulo 2 da Epístola aos Romanos diz: não é verdadeiro judeu o que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. São Paulo desenvolve ainda mais o tema durante a epístola. Ele não nega as promessas de Deus, nem que pertençam em primeiro lugar a Israel, mas distingue: nem todos os que descendem de Israel são Israel, assim como nem todos aqueles que descendem de Abraão podem verdadeiramente serem chamados seus filhos. Aquele que pertence a Israel somente segundo a carne, mas não obedece a Deus, não pode se querer fazer beneficiário das promessas de Deus. Assim diz São Paulo. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Ou seja, não se aplica a lógica segundo a qual simplesmente ser um judeu de sangue ou um descendente de Abraão segundo a carne atraia por si só as promessas de Deus. Isto não significa que Deus não tenha feito, como já dissemos, promessas a um povo identificado em seu sangue. Porém, tais promessas dependem, para sua plena eficácia, da observância deste povo aos mandamentos de Deus. Ora, como São Paulo bem reconhece, o grande mandamento de Deus para os nossos tempos é que creiamos no Cristo por ele enviado, e crendo, nos tornemos de fato herdeiros das suas promessas, e tenhamos a vida em seu nome. Portanto, um católico não deve se sentir obrigado a concordar com o direito de ocupação do moderno Estado de Israel sobre a Palestina, acreditando que, apenas por se dizer um Estado judeu, aquela entidade política tem direito à ocupação das terras. A partir do momento em que rejeitaram a Jesus Cristo, os judeus, infelizmente, estão em infração da lei de Deus, e sua infidelidade os impede de gozarem das promessas de Deus. Vale dizer que, ao negarem a divindade do Messias e a recusarem-se a amá-lo, os judeus se encontram neste momento, infelizmente, em infração permanente ao primeiro mandamento. Essa posição, longe de ser uma opinião particular minha, foi externada por autoridades católicas em mais de uma ocasião, especialmente no século XX, onde a questão do Estado judeu na Palestina ganhou força e finalmente se concretizou
em 1948, mas isto é assunto para um próximo vídeo. Eu sou Carlos Alencar, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.